2 horas antes do almoço, entrei na sala de estar e encontrei Carlos perto da estante, calmo demais para o que vinha pela frente. Na mesa, o print do extrato mostrava 6.420,75. Peguei o papel, aproximei o rosto dele e disse: "Isso tem que parar." Junto dele, a nota escrita à mão que achei na gaveta do armário ficou visível, dobrada, com uma assinatura que não reconheço. Em cima da mesa, uma foto antiga da família, em preto e branco, pesava como prova. Ele tentou sorrir, mas o tom dele não combinava com o silêncio que pairava. Confrontei direto. Eu decidia onde entrava meu dinheiro. A prova estava ali. Extrato, nota, foto. Se eu me calasse, minha reputação na casa iria sumir diante de Maria, minha mãe e diante de mim. A partir daqui, a relação com Carlos começava a mudar de mãos. Eu não iria recuar. Noite anterior, na cozinha. Decidi ligar para esclarecer os limites. O gravador de voz repousava na bancada, pronto para registrar cada palavra. O recibo de pagamento, dobrado, ficou visível ao meu lado como lembrete do custo de qualquer concessão. Falei com voz firme. Quero limites claros. Sem minha concordância, nenhum pagamento sai da conta. A conversa ficou direta, sem juras vazias. Enquanto falava, anotava no bloco: limites, responsabilidade, fronteira. O gravador captou tudo. Se você estivesse na minha posição, o que faria? Mantive a decisão. Não ceder, não normalizar o uso do meu dinheiro. No fim, a noite deixou claro que o eixo da casa crescia com meu controle. E antes de dormir, encontrei na gaveta de Ana cartas antigas, escondidas sob panos, que falavam de dívidas antigas que Carlos jurou ter pago. Guardei a pista para o momento certo, mas não a ignorei. O custo direto desta noite foi a clareza de quem manda. Minha autonomia financeira começa agora. À hora do jantar, a mesa de madeira parecia pesada. Carlos zombou publicamente do meu medo, dizendo que eu exagerava e que ele era quem mantinha o equilíbrio da casa. Minha mão segurou o copo de vidro até não tremer. A câmera de segurança da sala piscou, registrando o riso dele, enquanto a nota de voz gravada de hoje ecoava na cabeça. Ele falava alto demais, como se eu já fosse vencida. Maria, minha mãe, olhou de um lado para o outro, sem saber onde encaixar a própria lealdade. A provocação dele abriu uma fissura real na relação. A distância entre nós ficou evidente. O custo imediato foi claro. Se ele reagisse com mais pressão, eu perderia o que ainda restava de meu espaço de decisão. A noite acabou com o peso nos ombros de quem sabe que precisa agir, mesmo que doa. Momento de decisão chegou no quarto de Ana. Peguei o extrato seco, revisei a proposta de orçamento e preparei o documento de fechamento de conta. Coloquei tudo na pasta de finanças e decidi o corte temporário do apoio financeiro pelos próximos 90 dias. As cartas antigas da gaveta continuavam ali, lembrança de dívidas que alguém tentou encobrir. Guardei-as para o que viesse. Disse a Maria que não recuaria e alinhei meus passos com a nova realidade. Enquanto organizava as anotações, encontrei no bolso da jaqueta um bilhete com a senha do cofre. No bolso da jaqueta, encontrei o bilhete com a senha do cofre. A privacidade financeira já não existe. A próxima revelação pode mudar tudo. Mais tarde, na sala de estar, desativei o débito automático que alimentava a mesada de Carlos. O banco mostrou pagamento cancelado na tela do meu celular. Guardei a captura de tela no arquivo limites. O print incluía a data de hoje e o horário exato em que o banco confirmou a suspensão. Mantive o extrato anterior, o da semana passada, ao lado, para provar o que já tinha sido aceito como limite. O envelope com dinheiro que antes ficava sobre a mesa ficou vazio. Assinei a confirmação no aplicativo e fechei a janela de pagamentos. Maria chegou a perguntar por que eu não tinha avisado antes. Respondi que precisava comprovar a mudança sem ruídos. Poucos minutos depois, peguei o gravador de voz que usei na noite anterior e deixei ligado. O áudio que eu já tinha gravado, da conversa na cozinha, servia como primeira linha de defesa caso Carlos tentasse negar meus limites.
O recibo de pagamento que eu tinha solicitado antes apareceu na tela do computador como recibo emitido, com a hora exata de hoje. Anotei a referência no caderno de orçamento. Data da suspensão, hoje, 11h32. Mantive tudo sob o controle, sem demonstrar pressa, só o suficiente para evitar falhas. Maria mandou uma mensagem. Seja firme, Ana. A gente resolve sem ter que chegar àquela reunião. Eu não respondi de imediato. Eu esperava o próximo passo. À mesa da cozinha, Carlos não escondeu o sorriso. Zombou do meu medo público, dizendo que eu estava apertando o cerco sem necessidade. O tom dele não mudou. Era falas rápidas, uma leve cortesia que escondia a arrogância. Gravei novamente a conversa com o gravador que estava no funinho da cadeira. O áudio ficou com a qualidade de sempre. A câmera de segurança registrou o momento. O vídeo ficou salvo no drive compartilhado da casa, com a gravação do dia anterior anexada para referência. A reação dele não mudou o clima do lar, mas mudou o meu orgulho. Eu não iria ceder apenas para manter a paz. Minha mão ficou firme, mesmo que o corpo sentisse o peso de ter que se colocar entre ele e o dinheiro da casa. Mais tarde, no quarto de Ana, decidi formalizar a nova linha de limites. Escrevi uma proposta de orçamento revisada, com cortes específicos, reduzi as despesas com lazer e mantive apenas o essencial. Fechei uma conta de usuário para o serviço de streaming que Carlos usava sem minha autorização e guardei o documento de fechamento de conta no mesmo envelope onde estavam as cópias do extrato. Tirei fotos de cada tela no meu celular para registrar o que aparecia como bloqueio. A tela verde de confirmação, o número da transação, o código de autorização. Foi um ato de poder, não de emoção. O custo já era claro. Qualquer recuo poderia significar mais intimidação. A respiração ficou curta por um instante, mas eu continuei clicando, organizando os papéis, fechando abas, apagando notificações que pudessem atrapalhar a clareza do que eu estava fazendo. Maria ligou de novo, insistindo para que eu não perdesse o rumo. Ela trouxe uma voz calma, mas firme, lembrando que a família depende da minha decisão. Disse que o apoio financeiro da casa não pode virar âncora para quem tenta manipular. Eu confirmei que não estava pedindo ajuda financeira, apenas impondo limites legais para manter a independência. O diálogo entre nós ficou curto, direto, com menos sentimento e mais ações. Mantive o foco. A mãe precisa da filha. A filha precisa do dinheiro, mas não a qualquer preço. O que eu não podia perder era a autonomia, o controle sobre cada real, cada gasto, cada promessa que poderia ser usada contra mim. O som da casa parecia mudar com cada decisão minha. O copo de vidro sobre a bancada ficou embaçado pela respiração acelerada de quem está nervosa, mas não hesita. O peso emocional continuava, claro, mas cada gesto tinha uma função: bloquear uma nova rodada de abuso financeiro, deixar claro quem manda no dinheiro, manter a porta aberta para a paz sem ceder ao abuso. Eu fotografei a nota escrita à mão que Carlos usou para justificar o uso do dinheiro da família. A nota ficava no caderno de evidências, ao lado do print do extrato, ao lado do vídeo da câmera. Tudo fica junto, tudo serve para a próxima decisão. Enquanto eu consolidava as mudanças, comecei a ouvir passos no corredor. A casa, que antes era silenciosa por uma ansiedade contida, começou a ter uma cadência de normalidade que não era mais real. Eu não queria história bonita nem reconciliação fácil. Eu queria a segurança de que meus limites não seriam desfeitos com uma palavra amiga ou uma promessa vazia. A cada arquivo que eu movia para a pasta limites, a certeza aumentava. Eu não vou recuar. Era isso que eu precisava mostrar a Carlos e à mãe. Que a linha de fronteira estava ali, visível, e que o custo dele seria maior se tentasse cruzá-la de novo. Quando finalmente amornei as mãos, ouvi a campainha tocar pela primeira vez naquela tarde. Algo incomum. O lado de fora da casa parecia estar em silêncio, mas do lado de dentro tudo mudou. No peito, uma nota curta, direta. Uma carta branca posta na porta, com carimbo do cartório. Abri com cuidado. O cabeçalho mostrava um nome que eu já conhecia.
o saldo da dívida, o prazo e a assinatura de uma autoridade local. Dentro, uma notificação de cobrança, o tipo de documento que não se pode ignorar. Isso mudava tudo agora. Quem diria que o próximo passo viria de fora, não de dentro da casa? A glória do meu controle não é a vitória em si, e sim o fato de que, daqui em diante, o que antes era dependência financeira passa a ter regras claras, confiáveis e aplicáveis. E mesmo com o susto da notificação, eu ainda me perguntei: quem mais precisa ver isso para entender que a privacidade financeira já não existe aqui? Mais tarde, sentei na borda da cama e abri a gaveta da mesa de cabeceira. Uma pilha de cartas antigas ficou à vista, amarradas com elástico gasto. O papel rangeu quando virei cada página. Muitas datas variavam entre 2012 e 2016. Nomes apareciam com frequência: Carlos, Marcos, Lagos em Farias. Li rápido, procurando o que ajudaria a entender a direção do dinheiro. Fotografei cada folha com o celular, guardei as originais de volta, alinhadas com as fotos antigas da família. O cheiro de café frio subiu junto com o ar. O risco era claro. Se alguém visse essa pilha, o que eu decidi sobre os limites da nossa casa poderia explodir. Eu precisava do passo seguinte: impor limites sem perder o controle do dinheiro. Entre as cartas, uma chamou a minha atenção pela ausência de floreios. Valor de R$ 18.900. Data de assinatura 15/08/2016. Titular Carlos. Credor Lagos em Farias. Cidade não muito distante. O texto falava de pagamento até 15/09/2016, sob pena de negativação nos cadastros. Ao lado havia uma nota à mão que dizia: mantenha o controle da casa. Como se a própria casa fosse uma máquina de manter status. O envelope trazia o endereço do credor, com código de agência e conta. Anotei os dados no meu caderno. Este não era apenas o dinheiro que circula, era uma ferramenta de pressão. Fotografei o conteúdo completo, guardei com cuidado e juntei mais uma evidência que reforçava a dificuldade de manter tudo sob controle. Enquanto fazia isso, senti uma ponta de indignação. Ele usava o dinheiro para manter o poder, não para sustentar a família. Naquela noite, encontrei uma carta menor, com grafia firme. Falava de um acordo de confidencialidade e mencionava uma transferência para uma pessoa identificada apenas pelas iniciais AN. O código CA 2047 aparecia no rodapé, junto a números de conta: 9008 5421, Banco 0Z01. O tom era seco, quase operacional. Parecia uma linha de negócio escondida dentro do nosso lar. A carta deixava claro que o pagamento deveria ocorrer de forma discreta, sem anexos ou testemunhas, como se alguém pudesse questionar. Registrei tudo com o celular, reuni os papéis em uma pasta separada e a mantive etiquetada com confidencial, não mostrar. A conclusão simples era: Carlos tratava a casa como uma operação financeira que não podia ser exposta. Eu sabia que precisava de uma estratégia para não deixar a coisa escalar. Naquela manhã, o peso dessa leitura voltou a me bater no peito. A cada linha, eu via o custo de manter aquilo em segredo. A reputação da família, o meu controle sobre o dinheiro, a minha própria segurança. Maria entrou na cozinha para pegar o café. Eu consegui dizer que precisava registrar algumas coisas antigas. Ela olhou as cartas por um segundo, fechou a boca e recostou a cabeça, como se tivesse ouvido uma sirene que só ela percebia. Foi o suficiente para eu entender que não bastava ser firme com Carlos. Eu tinha que ser firme com o que fosse revelado. Então, organizei as evidências em uma pasta com senha simples, guardei as originais de volta na gaveta e deixei a cópia digital protegida no meu drive seguro. A cada passo, não houve espaço para revides emocionais. Tudo tinha que ser mensurável, rastreável, inegável. Mais tarde, comecei a registrar tudo com calma. Fotografei novamente cada página em alta resolução. Anotei data, valor, credor, destinatário. O arquivo digital ficou no meu drive seguro, protegido por senha, e as fotos das cartas foram organizadas em uma pasta chamada Carlos Dívidas.
Guardei a cópia física dentro de uma caixa de madeira com trava que eu mesmo instalei. O objetivo não era provocar um incêndio na casa. Era evitar que a história se repetisse ou se tornasse uma armadilha. A cada nova imagem, a narrativa ganhava contornos mais frios. Números, nomes, prazos, tudo que poderia servir de prova concreta quando a hora certa surgisse para a conversa com Carlos. Enquanto dobrava as cartas, descobri um detalhe que parecia menor, mas não era. Em uma folha, o rodapé trazia o código de uma agência que não batia com Lagos Farias. Havia também uma assinatura que se repetia: Advogado L. Martins, com OAB 3377. Era uma pista que conectava a uma figura que não tinha aparecido na nossa casa antes. A evidência era nova para mim. Não apenas a dívida, mas uma rede de cobrança que poderia envolver terceiros. Não pretendia avançar sem confirmar. Quem dentro da casa realmente colaborava com isso? Ou quem poderia estar recebendo o pagamento para manter a máquina funcionando? O peso não era apenas financeiro. Era a sensação de que o inimigo pode estar à distância de uma porta. E o que eu faria a seguir não seria apenas cortar o dinheiro. Seria confrontar uma rede que já começava a se insinuar dentro da nossa própria casa. No rodapé de uma carta, surgiu o que não esperava. O carimbo do escritório do advogado L. Martins e a menção a uma reunião confidencial amanhã, às 09h15, na Rua das Flores, 112, Sala 3. O documento não dizia que eu convocava alguém. Dizia que alguém viria até a casa para um acordo. Isso mudava tudo agora. O que eu sabia era que a próxima conversa não seria apenas para esclarecer limites financeiros. Seria para enfrentar uma rede que se ergueu sobre a nossa casa. E a pergunta que fica é simples. Quem dentro da nossa casa está ligado a esse encontro de amanhã? E o que está em jogo para o que vem pela frente? Agora, na sala de estar, o extrato seco repousa sobre a mesa. É a prova de que eu cortei o apoio financeiro temporariamente. O saldo marcado em vermelho não mente. Sem aquele dinheiro, o orçamento da casa fica curto. Ao lado, a nota escrita à mão que deixei ontem continua dobrada dentro da pasta de orçamento. O documento de fechamento de conta também está ali, dobrado com cuidado, pronto para levar ao banco amanhã. Se Carlos souber disso, ele pode usar a informação contra a minha mãe. Não é fantasia. É risco real. Pouco depois, o celular vibra. É Carlos. Quem autorizou essas transferências? Você não pode cortar assim sem avisar a família. Eu leio a mensagem. Não respondo. Abro o gravador de voz do celular. Deixo a gravação ativa e guardo o áudio na pasta criptografada do bolso. Ele insiste. Se você mexer de novo, eu converso com a mãe. Não respondo. Anoto mentalmente o horário da ligação. Ao lado, incluo no registro o print da tela da mensagem para não perder a referência. Em casa, o barulho de passos no corredor parece mais pesado do que o normal. Eu fico em silêncio, até ele travar a linha. Mais tarde, Maria liga. A voz dela chega pela linha fixa da cozinha, firme e prática. Ana, você tem certeza do que está fazendo? Pergunta. Eu respondo curto. Estou mantendo limites. Maria insiste. Se ele tentar empurrar, vamos buscar orientação jurídica e manter a família unida. Ana. Preciso ver até onde posso caminhar sem arrastar você para uma briga. Maria. Então mantenha tudo documentado. Eu fico de olho. A ligação termina com um acordo provisório. Nada de decisões impulsivas sem provas e sem consulta. Entre uma xícara de café e outra, eu abro a gaveta da escrivaninha. Cartas antigas, guardadas com clipes enferrujados. Não eram para hoje, mas parecem apontar para hoje. Abro a primeira. A assinatura parece de Carlos, o timbre gasto de uma cobrança. Há várias notas fiscais, promissórias e boletos que ele fingia ter esquecido. Um pedaço de papel com o nome da empresa Cred X Soluções mostra uma dívida consolidada que ele vinha mascarando. A soma total aparece, clara, 13 boletos vencidos, cada um com data diferente e novos juros acumulados. Em uma das cartas, uma promissória com a assinatura dele
está presa a uma folha com números de contrato e uma observação: pagar até 30/11/2020. Não é recente, mas é real, e tudo indica que ele vinha escondendo isso para manter o controle na família. Meu coração não acelera por emoção, mas pela consequência prática. O dinheiro que ele tem, usava para manter a reputação na casa. A partir de hoje, a dinâmica muda. Eu peguei uma foto antiga, a coloquei na borda da gaveta para não esquecer de onde surgiu a pressão financeira que ele aplica. O envelope com dinheiro continua ali, mas a chave do poder está nas mãos que agora têm o controle dos cálculos e das dívidas. O saldo no extrato seco não é mais apenas números, é o mapa de quem decide o que acontece a partir de agora. A última dobra da gaveta revela uma nova peça do quebra-cabeça. Uma carta recente, datada de ontem, com a assinatura de Carlos. Nela, ele admite uma dívida que ele dizia ter quitado, mas a assinatura é autêntica e o valor é alto. A carta traz também a frase: "Se não cumprir, eu exponho tudo." Eu leio em voz baixa, registro o número do protocolo e seguro o documento com uma fita adesiva à prova d'água para não deixar muita coisa ao acaso. Isso muda tudo agora. Quem mais pode ver isso? Naquele instante, a tela do banco piscou com a mensagem: "Transferência bloqueada." Às 07h34 fiz o print e guardei. O extrato impresso mostrava 2 tentativas de saque. Beneficiário: Carlos, com datas próximas e valores diferentes. A nota escrita à mão, encontrada na gaveta ontem entre recibos, dizia apenas: "Resolve." A foto antiga, guardada na mesma gaveta, mostrava Carlos ao lado da minha mãe. Não era imagem bonita, era evidência concreta de como ele usa o passado para manter o controle. Respirei fundo. Liguei para Maria para confirmar se eu via tudo certo ou se havia outra peça no quebra-cabeça. Maria atendeu em tom baixo. Confirmou que Carlos havia ligado para o gerente da agência local, pressionando por uma revisão de limites da conta compartilhada. O gerente mencionou que, por protocolo, a operação seria avaliada ao longo do dia. Nada estava decidido ali, ainda. Enquanto ela falava, peguei o gravador de voz do quarto e voltei a gravar. No áudio, Carlos dizia que eu precisava aceitar o novo acordo, ou enfrentar as consequências para a família. Também guardei o recibo de pagamento que ele citou na conversa, dentro de uma envelopeira. Não era empatia, era prática, controlar a narrativa financeira. Não havia clima, havia um movimento calculado para me silenciar. Eu disse a Maria que precisava agir, não apenas ouvir. Pergunta moral direta: "Você concorda que alguém pode justificar esse tipo de controle financeiro para manter a família? Comente sua opinião." A decisão veio de forma prática: cortar o apoio financeiro temporariamente para não depender dele. No quarto, abri uma nova conta em meu nome, em banco separado, sem laços que pudessem me amarrar ao que ele planejava. Liguei para o gerente da nova agência, expliquei a urgência e pedi abertura rápida com verificação de identidade reforçada. Levei comigo cópia do meu documento, o extrato impresso, a proposta de orçamento e o comprovante de fechamento da conta antiga. Tudo para evitar qualquer retaliação. Em casa, deixei o extrato da primeira conta na mesa, com o horário marcado. 07h58, o momento em que tudo ganhou uma nova direção. A decisão foi clara: manter meu dinheiro sob meu controle, mesmo que custasse a harmonia da casa. Maria permaneceu ao meu lado, lembrando que mudanças assim podem piorar as coisas antes de melhorar. Eu confirmei: o caminho é firme. E o próximo passo depende de mim, não dele. Enquanto organizava as coisas, encontrei as cartas antigas escondidas na gaveta de Ana. Eram dívidas não pagas, assinadas por Carlos, com carimbos de 2009 a 2012, e valores que saltavam aos olhos. Uma carta falava de garantias para terceiros, desde que eu aceitasse manter a paz. Outra descrevia notas de cobrança que ele evitava desde anos atrás, guardadas como se fossem segredo de família. Cada folha carregava o peso da reputação que ele lutava para preservar. Usei as cartas para fundamentar minha posição diante de Maria e da própria casa, registrando tudo com rigidez: datas, nomes, valores, assinaturas. Naquela noite, a câmera de segurança gravou o momento em que ele, no corredor,
repetiu a velha fala de controle, como se tudo estivesse sob seu comando. O custo de manter limites severos ficava cada vez mais claro para mim. Eu seria a responsável por proteger minha autonomia, ou seria eu quem perderia tudo? E agora, com o novo rearranjo financeiro, com as cartas em mãos, eu via o alcance real do que estava em jogo. A privacidade financeira, que eu pensava protegida, já não existia mais. A próxima revelação poderia mudar tudo. E então surgiu o envelope na mesa, súbito e inevitável. Dentro, uma carta assinada por Carlos, com meu nome, e uma procuração para abrir créditos, datada de ontem. O que isso muda agora? O celular tocou. Era Maria. Ela pediu que eu fosse para a sala, agora. 2 horas depois do almoço, sentei na beirada do sofá e abri o envelope que estava na gaveta. Dinheiro, recibos, fotos antigas. Hoje, entre tudo, caiu uma carta antiga. Do Banco Horizonte, carimbo desbotado, data 12/03/2016, referência 439 Dizia que Carlos devia R$ 42.100. Eu guardei a carta no bolso interno da jaqueta para não perder. O print do extrato atualizado mostrava mais um valor não pago, em vermelho, na linha final. Maria chegou na cozinha com o passo firme de quem não tolera a demora. Tem que resolver isso hoje, ela disse sem rodeios. Eu assenti. Respirei fundo e fui buscar as fotos antigas que estavam na gaveta ao lado do guarda-roupa. 2 horas depois, na sala, Maria abriu o caderno que eu tinha usado para anotações de orçamento. Mostrei a carta de cobrança e o extrato. Não é memória, eu disse apontando as datas. Maria olhou para a carta e leu o texto em voz baixa. Não era só dívida antiga. Era prova de algo que Carlos tentava esconder. Peguei o gravador que deixei na mesa da cozinha na noite anterior e liguei, para manter tudo registrado. Ao lado, a nota escrita à mão que Carlos sempre ignorou. Havia uma linha dele prometendo resolver tudo em breve, que eu não tinha aceitado. Nesse meio tempo, encontrei outra peça. O conjunto de cartas antigas que estavam escondidas no fundo da gaveta da cômoda, cada uma com carimbo de banco diferente, cada uma com valor que não batia com o que ele dizia. Esse conjunto completo eu ainda não tinha mostrado a ninguém. A mesa de jantar testemunha o ritmo da conversa entre nós 3. Maria, eu e a evidência sobre a mesa. No entanto, foi no momento em que eu liguei para Maria de novo, para combinar o próximo passo, que Carlos apareceu na porta da sala de jantar. Não disse meu nome alto, apenas riu, daquele jeito que sabe que tem gente que desarma, e continuou zombando do meu medo financeiro, como se fosse uma piada pública. Ele viu os papéis na mesa e sorriu com aquele olhar de quem sabe que está protegido pela máscara que usa na frente da família. Eu gravei o som dele dizendo que tudo ia ficar baixo controle se eu não calar a boca. O vídeo da câmera de segurança da porta registrou o momento, e eu o guardei junto com o resto. A reação dele não foi apenas de desprezo, foi de necessidade de mostrar poder, de manter que tudo continua sob seu domínio. O copo de vidro, na borda da mesa, ficou embaçado pela respiração acelerada de quem está prestes a explodir. Momento de decisão. Eu disse a ele que não aceitaria mais o jogo dele. Cortei apoio financeiro temporariamente, exatamente como decidido dias atrás. Mostrei os documentos de fechamento de conta, o extrato seco, a proposta de orçamento e o documento de corte de recebimentos de Ana. Atualizei Maria ao vivo. A casa respondeu com o que ela sabe responder. Silêncio que denuncia. Maria reforçou a linha. Não abrir brechas, manter o que é meu, usar as evidências para proteger o que é meu. Eu guardei o extrato seco, a carta antiga e o envelope com dinheiro separados em pastas, cada uma com o objetivo de não confundir com o que ele tenta controlar. O peso da decisão não era apenas financeiro, era sobre quem manda aqui dentro da casa, quem dita o ritmo da vida de todos, quem pode exigir silêncio e quem pode exigir respeito. Foi então que encontrei, entre as cartas antigas, uma assinatura que não era de Carlos. Uma nota de cobrança antiga, cruzando com o que já tínhamos visto, continha um nome de gerente de banco que não era o dele.
Não era a primeira vez que eu encontrava marcas que ele tentava apagar, mas era a primeira vez que eu via a coisa inteira. A teia formada por dívidas antigas, contas que deixaram de existir para ele, mas que de repente voltaram, com data marcada e valor exato. A cada nova peça, a imagem mostrava que o controle dele não era apenas sobre dinheiro, mas sobre reputação, sobre quem sabe onde ele pode pisar com quem. A cada minuto que passava, a ideia de viver com esse peso ficava mais clara. Ou eu impunha limites, ou ele simplesmente nos esmagaria com a própria história que ele construiu para nos manter sob controle. O som de passos no corredor me lembrava que a qualquer momento alguém poderia entrar e ver aquilo tudo espalhado na mesa. As cartas, os extratos, as mensagens gravadas, as fotos antigas. Eu respirei fundo, fechei as pastas com firmeza e voltei a falar com a voz baixa que não treme. Vamos pegar o que é meu e fortalecer o que é meu. A manhã terminou com uma decisão concreta. Eu deixei claro para Maria que não aceitaria mais o jogo dele. A energia na casa mudou, ainda que ninguém tenha dito nada alto. A próxima etapa já estava desenhada na minha cabeça. Levar essas evidências à frente, trazer as vozes que protegem meus direitos e confrontar Carlos com tudo que não pode mais esconder. O que eu não podia prever era a magnitude da carta que acabei de encontrar, a ligação que ela teria com os próximos passos, e quem, afinal, poderia estar do meu lado quando tudo isso estourar de vez. A carta de cobrança, com o valor exato, o código de referência e uma data específica, chegou hoje ao meu e-mail, anexada a uma nota do gerente que não era dele, com uma linha que dizia que o prazo de pagamento não poderia ser estendido. O envelope que guardava as evidências na gaveta da minha cômoda finalmente ganhou o peso de uma prova que não admite recuo. Isso mudava tudo agora, mas apenas se eu avançasse, sem me deixar desviar pelo jogo dele. Quem mais entenderia o que está em jogo de verdade? Naquele instante, eu abri a gaveta da sala e encontrei 3 coisas que não esperava. Recibos amassados, uma carta antiga endereçada a Carlos e um envelope lacrado com dinheiro. A carta trazia datas de décadas atrás, assinaturas que eu não reconhecia, e um tom que parecia discutido entre silêncio e pressão. Entre os recibos, havia um print de extrato com números que não batiam com o que ele dizia ter pago. Em cima, uma nota escrita à mão dizia, de forma direta, que aquele dinheiro estava em jogo há muito tempo e não era apenas meu. Fotografei tudo com o celular às 15h12. Guardei o envelope na gaveta da escrivaninha e deixei o resto sobre a mesinha de apoio, para revisar com calma depois. A papelada formava uma linha suficiente para perguntar quem planejava aquilo tudo. E quando eu apontava perguntas, Carlos parecia ainda mais calcado na posição de dono da casa. Às 18h, chamei Carlos para a sala e mostrei a carta dobrada, o extrato e a nota à mão. Perguntei, com menos voz do que eu desejaria, de onde vinha aquele dinheiro e por que aquilo não entrava nas minhas contas. Ele riu, tentou desviar dizendo que eram notas antigas que não apontavam nada novo, e que eu estava criando uma tempestade onde havia apenas gestos de equilíbrio. Registrei a conversa com meu gravador de voz no bolso da jaqueta e guardei o recibo de pagamento na pasta. Maria ficou na cozinha, ouvindo pela fresta da porta, sem dizer nada, apenas observando. O efeito imediato foi claro. A reputação dele na família começou a ficar sujeita a perguntas, não a promessas, e o meu papel, daquilo em diante, ganhou uma linha de ação mais firme. No jantar, Carlos zombou do meu suposto medo de ficar sem controle. Disse em voz alta que eu não precisava me desesperar por dinheiro, que a casa sempre iria sustentar quem merece respeito. Ele elevou o tom para que todos ouvissem, e o som da nota de voz gravada de uma conversa antiga que guardava na gaveta parecia repetir nos meus ouvidos cada palavra dele. A câmera de segurança na entrada capturou o riso dele, o olhar de Maria cruzando com o meu, e o meu silêncio rachado ao perceber que a minha vulnerabilidade estava sendo explorada para manter a estabilidade dele. Eu mantive a voz controlada, mas a imagem dele, aquele jeito que ele tem de se colocar como dono da situação, ficou registrada para não esquecer. Mais tarde,
Decidi, de forma objetiva, cortar o apoio financeiro temporariamente. Mostrei ao consultor financeiro o extrato seco e apresentei uma proposta de orçamento para o mês seguinte, com números reais anotados, não promessas. Abri o documento de fechamento de conta da poupança conjunta e passei a planejar a transferência de saldos que pudessem ficar sob meu controle. Eu não quebrei nada de imediato. Apenas organizei as linhas de força. Quem manda ali continua sendo quem tem a conta. Quem decide onde o dinheiro fica também. O peso da decisão se aproximou de uma linha de fogo. Eu precisava agir sem deixar que a paz familiar virasse cortina de fumaça para cobrir o que vinha pela frente. As paredes da casa pareciam ouvir cada movimento meu, cada passo para alinhar minhas finanças com meus próprios limites. Maria, mãe biológica de Ana, entrou na conversa com uma postura mais pragmática do que a minha. Ela sugeriu que eu não apressasse mudanças radicais, que talvez fosse possível renegociar um acordo sem destruir a relação entre nós, Carlos e a família. Ela pediu paciência, mostrou que a manutenção da paz também exige coragem para expor o que está errado, mas sem colocar fim à convivência. Eu ouvi, conversei pouco, tomei notas mentais de cada nuance e guardei as palavras dela como se fossem chaves para uma porta que ainda estava fechada. A mãe pressentiu que alguém poderia sair ferido se eu não fosse direta, então seguimos com o plano, mas com mais cuidado e menos ruídos visíveis. Antes de dormir, encontrei cartas antigas escondidas no fundo da gaveta de Ana. Não eram apenas lembranças, mas uma evidência que parecia pedir um novo enquadramento da nossa história. Dívidas não pagas de Carlos, registradas em papéis que falavam de prazos, juros e responsabilidades que ele insistia em manter escondidas. Não abri nenhuma ainda, apenas as juntei numa pilha, para não me perder nelas no calor do momento. Foi quando descobri que o dinheiro em disputa não era apenas uma quantia, mas um nó que cruzava a história de família, poder e reputação. Anotei em um caderno. Levar isso aos poucos para não assustar a casa, sem perder o foco de cada passo que eu ainda precisava dar. A cada linha, a pressão aumentava, mas também o controle sobre o que seria mostrado a quem e quando. No silêncio da noite, só o barulho do café antigo na mesa e o zumbido baixo da geladeira quebravam o peso das decisões. Eu sabia que a próxima jogada de Carlos não viria apenas de palavras, mas de movimentos que poderiam me colocar diante de novas exigências. Eu pretendia manter o que já consegui, o poder de decidir sobre meus próprios gastos, sem entregar minha autonomia de bandeja para ele. Ouvi a água correndo na pia, medi as respirações e preparei minha resposta para a manhã seguinte. Eu iria cobrar transparência completa, documentação e limites inegociáveis. E se ele tentasse manipular de novo, eu tinha os materiais para provar o que ele fazia, sem rodeios. A privacidade financeira já não era dele. Era minha para proteger, com cada papel que eu tivesse organizado. Na tela do celular, a notificação do banco apareceu de repente. Uma linha que mudou tudo de uma vez. Transferência de 120 mil reais para a conta 987544321 foi marcada como concluída às 21h08. Isso mudava tudo agora. E eu me perguntei em voz baixa, quem mais sabe desse dinheiro além de nós dois? Se ele havia conseguido derramar esse montante para fora, quem poderia ver? Quem poderia usar? E o que significaria para a nossa casa? Para minha relação com Maria e para a minha chance de reconquistar a autonomia que eu, Ana, tanto busco manter? A porta da sala rangeu ao fechar-se, e o peso do segredo ficou maior que o do dinheiro. Não vejo a parte 8 no blueprint fornecido. Para escrever exatamente conforme as regras, com todos os key events, endhook, CTA e o range de caracteres, preciso dos itens da parte 8. Pode me enviar ou confirmar. Key events da parte 8. Pelo menos 4-6 bits, com time marker, location, physical action, evidence created, state change axis e reversível. Endhook da parte 8. Tipo, texto, condição, must raise a question. Range de caracteres para a parte 8. Exatamente entre 5.800 e 7.200. Se pode incluir.
como deve ficar o CTA, include, type, placement, etc. Se preferir, também posso gerar a parte 8 seguindo o arco lógico já estabelecido, parte 1, assumindo continuidade, e você pode revisar o ajuste fino depois. Confirme qual opção você prefere. 2 horas antes do almoço, encontrei algo que não devia ficar claro para ninguém. Na bancada da sala, um envelope marrom, selado, com o carimbo da instituição financeira. Dentro, um extrato de conta mostrando uma transferência de R$40 mil para a loja Construção Liteda, data impressa, 03/03/2026. Embaixo, uma nota escrita à mão. Pagamento atrasado. Fotografei tudo com o celular e guardei a imagem na pasta prova 0918. Se Carlos descobrisse aquilo, o silêncio dele já não seria apenas silêncio. Seria a arma contra a minha autonomia financeira. Mais tarde, Maria chegou para buscar café. Mostrei o extrato e a nota, mantendo a voz firme. Carlos tentou fingir tranquilidade, mas o sorriso dele não chegava aos olhos. Maria olhou para ele, depois devolveu o olhar a mim, como esperando que eu explicasse tudo. O ambiente congelou por alguns segundos. O barulho do piso rangando parecia marcar a distância entre o que eu aceitava e o que não aceitava mais. O que era público já não era suficiente para que ele seguisse com a ilusão de controle. Na noite anterior, eu liguei para esclarecer os meus limites. Gravei a conversa com meu gravador. O arquivo ficou salvo. Pedi que respeitasse meu dinheiro, minha independência. Ele respondeu com sarcasmo, dizendo que eu exagerava, que aquilo não era assunto dele. A gravação ficou no celular. O recibo de pagamento apareceu na tela. A comunicação dele foi direta. Não houve disfarce. Eu não recuaria, mesmo que a sala inteira olhasse para mim buscando falha segura. À noite, durante o jantar, Carlos zombou do meu medo de perder o que eu ainda tenho. Disse que minha prática de economia era ridícula e que minha família iria me julgar se eu cortasse apoio de forma contundente. Maria manteve a distância entre as cadeiras, respirou fundo, mas não disse nada. A câmera de segurança da cozinha mostrou o rosto dele endurecendo por dentro, enquanto eu anotava cada palavra. A nota de voz gravada, guardada na pasta do celular, acompanhava cada riscado de minha decisão. A tensão da casa mudou de eixo. Não era mais apenas dinheiro, era reputação. Àquela altura, tomei uma decisão. Cortei parte do apoio financeiro temporariamente. Redigi a proposta de orçamento, guardei o extrato seco e organizei o fechamento de conta que eu já vinha preparando. Coloquei tudo numa pasta impermeável e a deixei na gaveta do meu criado-manho, ao lado do arquivo de Maria, para que ninguém invalidasse o que eu havia decidido. Não foi fácil. Significava abrir mão de conveniência, expor vulnerabilidade e enfrentar o retorno de Carlos. Mas era um passo claro. Quem manda sou eu, sobre meus recursos, meu futuro, minha casa. Pouco depois, encontrei uma pista que não esperava encontrar tão cedo. Uma carta antiga, escondida na gaveta de Ana, que eu próprio já tentara esquecer. O papel fazia referência a dívidas antigas, não pagas, envolvendo Carlos. A carta carregava números, nomes de entidades a quem ele devia, e um tom que soava como aviso para quem insistisse em checar a situação real dele. Confirmei que os dados batiam com os recibos que já tínhamos visto, e com números que apareciam de vez em quando em conversas de corredor. A relação entre dinheiro, poder e silêncio ficou mais explícita. Ele não apenas usava recursos para manter a fachada, ele já devia muito antes de qualquer transparência da nossa casa. Essa descoberta, porém, não ficou apenas no papel. A carta antiga reforçou o que eu já temia. Carlos precisava da minha entrega para continuar mantendo a imagem pública da família. E a minha exclusão de decisões financeiras não era apenas uma condição. Era parte de uma estratégia maior. O envelope com o extrato, a nota escrita à mão, a gravação de voz, o vídeo da câmera, tudo já formava um mosaico. E agora, o pedaço novo entrava no quadro para não deixar nenhum buraco. A cada passo, meu poder se fortalecia. A cada prova, minha posição se firmava diante de quem tentava me impor regras próprias. No entanto,
a revelação não veio de uma única peça isolada. Combinando o extrato, a carta antiga e a observação do comportamento dele, ficou evidente que Carlos dependia de uma rede de informações e de dívidas antigas para sustentar o controle. A reunião em que eu havia decidido cortar apoio financeiro temporariamente ganhou nova significância. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre quem controla quais informações dentro da casa. Maria ficou comigo em silêncio, mas o peso da verdade começava a deslocar o eixo da nossa relação também. No final deste trecho, a evidência bateu mais forte do que qualquer promessa. Encontrei a carta de cobrança datada de 22/01/2020, com o valor de R$220 mil, endereçada a Carlos e com assinatura ilegível. A carta, carimbada e formal, provava que ele já devia dinheiro antigo. Não era apenas uma manobra para manter a reputação. Era uma dívida real que existia antes de eu entrar na história. Isso mudava meu poder agora. E Maria, ela verá isso amanhã? Agora mesmo, na cozinha, o envelope chegou pela porta entreaberta. Eu o peguei com as mãos ainda trêmulas, o papel frio contra a pele. Não havia remetente claro. O carimbo dizia: Departamento de Contas, Família. Abri a aba com cuidado. Dentro, encontrei o extrato com saldo de 12.431,65 e uma nota escrita à mão. Caso haja dúvidas, procure-me. Tirei uma foto da tela do celular às 11h13. Isso mudava minha posição na família agora. 2 horas depois, sentei à mesa com Maria e mostrei o extrato para ela. Ela leu em voz baixa, não piscou, mas o rosto mudou. Disse que aquilo colocava Carlos numa posição de pressão que nós não podíamos aceitar. Maria pediu que eu guardasse tudo, não mostrasse a ninguém fora do círculo. Eu concordei. Guardei o extrato seco, a nota e o print da tela numa pasta azul no fundo do armário da cozinha. A pasta ficou fria de propósito, para não esquecer a linha de frente. Não seria fácil manter o controle sem que ele percebesse. À noite, quando todos voltaram para a sala, Carlos zombou publicamente do meu medo de ficar sem dinheiro. Ele fez uma piadinha sobre segurar as rédeas da casa e o tom dele ficou firme, quase duro. Registrei o momento na minha cabeça. A risada dele ecoou, a minha respiração ficou curta, e a sala inteira olhou para mim buscando uma resposta. Eu fotografei o que pude com o celular, entre a voz dele gravada em uma nota de voz que já circulava entre os adultos da casa e a câmera de segurança que ficava no corredor. A insistência dele em minimizar meu receio era clara. Ele usava a posição dele para manter o dinheiro sob controle e a reputação dele intacta. Essa combinação era minha maior ameaça. Em termos práticos, a pressão era real e imediata. No dia seguinte, cheguei ao quarto de Ana com a intenção de cortar o apoio financeiro temporariamente. Peguei o extrato seco, a proposta de orçamento que eu havia preparado e o documento de fechamento de conta, tudo etiquetado com minha letra para não confundir com o que ele tentava esconder. Contei os números com calma. 12.431,75 no extrato. R$9.800 na proposta de orçamento. 3 meses de economia planejada para cobrir as despesas básicas. A decisão era simples em teoria. Reduzir a dependência financeira dele sem colocar a paz da casa em risco. Em prática, significava choque na dinâmica familiar, especialmente com Maria no meio. Ainda assim, eu avancei. Registrei cada mudança como uma prova de que eu não iria ceder. Entre as coisas empoeiradas na gaveta de Ana, achei cartas antigas. Não eram cartas qualquer. Vinham com carimbos de bancos que já não existiam, assinaturas desbotadas e selos com datas de décadas atrás. Havia uma pilha que eu não reconhecia de imediato, escondida atrás de fotos antigas. Barrei a respiração, abri uma envelope pequeno com cuidado e li uma linha que não esperava. Dívida não paga por Carlos, referente à transação de 1999. O peso foi instantâneo. Não era apenas uma história de hoje. Era uma rede antiga que se estendia para trás. Guardei a carta de volta no mesmo lugar, de onde eu a retirei, para não deixar pistas soltas, e confirmei mentalmente. Isso mudava o que Carlos poderia fazer agora.
A noite trouxe a revelação de que meus limites já não eram apenas palavras. Maria me procurou em tom firme, dizendo que não haveria reconciliação fácil sem provas concretas. Eu confirmei tudo o que tinha em mãos: extrato, nota, vídeo de segurança, a nota de voz gravada. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre quem decidiria o próximo passo na casa. O peso do que eu fiz começou a se notar na minha respiração. O peito ficou mais curto, a voz mais firme quando eu falava com Maria. O silêncio de Carlos escapando pela porta entreaberta da sala quando ele passava pelo corredor. Mais tarde, precisei enfrentar a ideia de que o que eu tinha não era apenas uma ameaça de ruptura. Era um conjunto de provas que poderiam derrubar a máscara de Carlos. O extrato com o saldo, a carta escondida com o conteúdo antigo e o vídeo que mostrava o tom dele na hora certa formavam um mosaico de poder e informação que eu não tinha antes. A cada passo, eu tirava uma concha da casca dele, uma peça da teoria de que ele usava dinheiro e reputação para manter o controle. Eu sabia que, se eu não agisse, a casa inteira ficaria vulnerável a uma chantagem que poderia vir de qualquer direção. Familiares, vizinhos, até mesmo alguém que ele manitasse ativo nos bastidores. O tempo para a decisão correta estava chegando ao fim. No fim da tarde, ao abrir novamente a gaveta da escrivaninha, encontrei algo novo. Uma carta selada com o timbre da Advocacia de Contas. Cedi apenas o suficiente para ver a primeira linha antes de fechar. Transferência autorizada em 12/01/2026 no valor de R$ 15.200. Parecia uma confirmação de algo que eu suspeitava há dias. Carlos não apenas geria o dinheiro. Ele tinha uma rede de contatos que poderia descarrilar minha posição financeira com um único papel assinado. O que eu li não respondia tudo. Só me dava uma resposta parcial, o suficiente para entender que a situação ia além do que eu podia controlar sozinha. A partir dali, ficou claro que minha próxima jogada não seria apenas cortar o dinheiro, mas alinhar a família para evitar a queda de tudo que eu ainda estava tentando manter. A carta não me dizia o que viria a seguir, apenas apontava para um passo que eu não poderia adiar. Agora, olhando para tudo o que ainda está por vir, sei que o próximo movimento não depende mais apenas de mim. A carta, o extrato, o vídeo, a nota, tudo isso se amontoou para uma única conclusão. A privacidade financeira que eu ainda tentava preservar já não era mais confiável. O que vem a seguir depende de quem reagirá primeiro a essa soma de provas. E a pergunta não é mais se Carlos vai recuar, mas o que eu farei com o peso de tudo isso quando a verdade explodir de vez.